Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na Quarentena da Bola. Eu já o havia anunciado, era meu propósito ouvir e dar voz também aos clubes, do ponto de vista, e às SADs, do ponto de vista de quem os dirige, dos seus presidentes. Lancei o desafio ao Presidente da SAD do Vizela, Diogo Godinho, ao Presidente da SAD do Sporting Clube, o Luís Torres, e também ao Presidente do Alverca, que apesar da hora tardia em que o chateei ontem, demonstrou esta disponibilidade, Fernando Borges. Obrigado aos três por estarem aqui connosco. E obrigado também em nome de todos os adeptos dos vossos clubes e dos outros que nesta altura estão com uma ânsia tremenda de perceber o que é que se passa no fundo e o que é que se poderá vir a passar. Reiterando mais uma vez o sincero obrigado e avançando sem delongas para a nossa reflexão, que é esse motivo que nos traz aqui hoje. Desde já, começando por perguntar ao Presidente do Alverca, ao Fernando Borges, que foi o clube que entretanto lançou o comunicado ontem, em que deixou claro, antes de mais, bem-vindo, Romão, que já conseguiste fazer a ligação. O Romão Afonso é da página do Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, que é o maior veículo promotor, ninguém terá dúvidas, nas redes sociais deste campeonato, e só temos que lhe agradecer o trabalho que eles têm realizado. Bem-vindo, Romão. Portanto, perguntava ao Presidente do Alverca, o vosso comunicado é claro, consideraram a decisão da Federação de terminar oficialmente a época temporânea e atentatória da verdade desportiva, além de suscetível de criar uma situação de insustentabilidade económica em alguns clubes que cumprem com as suas responsabilidades. Imagino que 24 horas depois, já depois também de ter decidido avançar para o layoff, que mantenha esta opinião e pedia-lhe que nos dissesse, no caso do Alverca, o quanto isto prejudicou todo o vosso trabalho, que é um clube com uma SAD com muitos profissionais. Boa tarde a todos os presentes e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui presente hoje convosco. Tenho acompanhado a vossa página e os meus parabéns ao excelente trabalho que têm vindo a fazer ao longo destes tempos, porque é com gente desta e com este espírito que deve ser encarado o futebol português e deve ser encarado de alguma forma este campeonato, que é um campeonato com alguma responsabilidade, com alguma não, eu diria com muita responsabilidade a nível de Portugal, porque envolve muitos profissionais, envolve muitos jogadores, envolve muitas famílias, envolve muitos adeptos, muita paixão, muita alegria, muita tristeza em todos os clubes, e é importante nós darmos voz e darmos importância a toda esta gente do Campeonato de Portugal, e não só, e de todos os outros campeonatos, porque realmente é um veículo que leva a nossa voz longe em Portugal e provavelmente também fora de Portugal. Em relação ao comunicado que nós fizemos ontem, continuamos e reafirmamos que é extemporânea a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, porque na realidade peca por vários aspectos. Primeiro que nada, quero deixar aqui 2 ou 3 notas que são muito importantes para que possamos de alguma forma conversar e falar sobre a situação. O Futebol do Alverca foi contactado através de e-mail pela Federação Portuguesa de Futebol na terça-feira. Não sei bem a que horas é que foi, mas provavelmente durante a manhã, a princípio da tarde, não me recordo bem qual é que foi a hora, em que marcava uma videoconferência com todos os presidentes e staffs das equipas do Campeonato de Portugal, da Série D, neste caso, para dia 15, quarta-feira, salvo, né? Parece que é quarta-feira de terça. O que levou todos nós, enquanto clubes, perceber claramente uma coisa. A Federação não tinha tomado absolutamente nenhuma medida, não tinha tomado nenhuma decisão, iria ouvir os clubes do Campeonato de Portugal, para depois, eventualmente, tomar uma decisão mais profunda e ouvindo todos e chegar a uma conclusão final sobre aquilo que eventualmente se devia fazer. Até porque dia 15 está muito próximo do dia 17, que é o final do estado de emergência. Percebemos também todos claramente que provavelmente o estado de emergência se irá alongar para além do dia 17, mas na opinião de várias pessoas ligadas aos clubes da Série D, ficou a sensação de que seria de alguma forma o pontapé de saída para se poder perceber o que é que a direção da Federação Portuguesa de Futebol iria fazer. Quando, de repente, menos de 24 horas ou 24 horas depois, anunciar com muito pouca clareza, com muito pouca
pompa e muito pouca circunstância o final do Campeonato de Portugal, apanhando uma grandíssima parte dos clubes, porque havia clubes que já o sabiam, sem sequer ouvir, e apanhou-os completamente desprevenidos. E aí nós tivemos que tomar uma posição muito clara sobre aquilo que a Federação emitiu em termos de comunicado. Somos completamente contra o término do campeonato, porque achamos que é extemporâneo nesta altura do tempo, e realmente reafirmamos claramente que achamos que enquanto não houver esgotadas todas as situações para que o campeonato seja decidido dentro do campo e que a verdade desportiva seja uma realidade em que todos contra todos cheguem ao final do campeonato e que fiquem em primeiro, segundo ou terceiro, ou que deixam divisão, não devia ter sido tomada uma decisão dessas. Isto é a posição do Alverca e de alguma forma também esta sequência do nosso novo comunicado, para que as pessoas também possam saber, origina-se que é normal. Nós temos uma equipa totalmente profissional, não temos aqui nenhum jogador que não seja profissional, tem uma estrutura completamente profissional, que depende destes ordenados para sobreviverem eles e a própria família. Agregado a isso, temos compromissos com esses profissionais que vai para além do final do Campeonato de Portugal. Porquê? Porque os contratos terminam a 30 de junho. E também não só isso, também temos aqui alguns profissionais ligados à situação da inerência desta situação, o caso da restauração, o caso dos apartamentos, o caso de uma série de fatores, que tudo isto empanca num estado que nos apanha completamente desprevenidos a nós e aos outros todos, com certeza. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, outros com mais profissionais, outros com menos profissionais. Mas, sinceramente, nós tivemos ou temos que tomar uma posição clara e não podemos, de alguma forma, não conseguimos suportar esta situação até 30 de junho sem qualquer retorno originado pelo Campeonato de Portugal. O Romão, vai pensando, eu vou-te dar a oportunidade depois de não só dar a tua opinião, mas depois a pergunta que queiras colocar também aos presidentes. Presidente Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, a sua leitura sobre esta decisão da Federação e já agora expectativas em relação à situação do Vizela. Não? Boa tarde a todos. Deixe-me também fazer as palavras do Fernando minhas e dar os parabéns a este excelente programa. Ora bem, confesso que também fiquei um pouco surpreendido com a tomada de decisão, tal como o Fernando. Também fomos convocados para uma reunião na próxima semana e aí sim eu achava que este assunto iria ser discutido. Em todo o caso, eu acredito que a Federação tenha informações privilegiadas junto do Governo que nenhum de nós tem para ter tomado uma decisão destas. Ainda há pouco tive a oportunidade de ouvir o nosso Primeiro-Ministro, que informou que as escolas vão estar encerradas até ao final do ano letivo. Portanto, aí significa que, de facto, a situação do país e desta pandemia ainda está longe de estar controlada. Portanto, sabendo isto e tendo em consideração que a maior parte dos clubes do Campeonato de Portugal são amadores, começava de facto a ficar complicado jogarem 2 vezes por semana. Eu até colocaria aqui, vamos supor, a Série A com viagens à Madeira, como é que iríamos fazer viagens, e os próprios clubes da Madeira iam fazer viagens de 2 vezes por semana ou 1 vez por semana ao continente para completarem os jogos. Portanto, aí creio que a Federação tomou uma excelente decisão. Não dava para estarmos aqui a prolongar mais este impasse sobre o Campeonato de Portugal. No que respeita ao futuro, tenho que dar aqui uma palavra de mérito ao Presidente da Federação, que garantiu, e isso está bem explícito no comunicado, garantiu que vão subir 2 clubes. Bom, pela primeira vez, acho que a Federação está a olhar com bons olhos e a tomar boas decisões em relação ao Campeonato de Portugal. Agora, eu até tenho aqui o comunicado do meu lado
e para mim, no meu entender, o comunicado é claríssimo. Entendeu dar por concluídas todas as competições séniores. Portanto, se não há mais condições para jogar e se logo a seguir é garantido, são garantidas as 2 subidas, e atenção aqui, deixem-me fazer uma ressalva, dar uma vez para dizer que a Federação andou muito bem, porque aqui está garantido que, independentemente do que se vai passar na Liga Nós, na primeira e na segunda divisão, até pode não haver subidas e descidas, aqui está garantido que vão, pelo menos 2 equipas vão subir. Pronto, portanto, andou muito bem e quero dar os parabéns à Federação, que nesse aspecto fez um excelente trabalho. Portanto, voltando ao comunicado, estando concluídas as provas e garantidas pelo menos 2 subidas, só questiono como é que vão ser feitas estas subidas, e nesse ponto eu acho que só há uma forma, é vermos quais são as equipas que têm mais pontos no Campeonato de Portugal. Já sabemos que isto não vai agradar a todos, vai dar discussão, mas eu, no meu entendimento, eu não vejo outra forma de se fazer a subida. E não vale a pena aqui imaginarmos uma conjuntura de playoffs, de irmos para o playoff, porque, olha, com esta informação do Primeiro-Ministro, ok? Com os contratos a terminar a 30 de junho, e eu tenho funcionários no meu clube que acabam os contratos a 30 de junho. Okay? E eu até era uma pessoa bastante positiva, que achava que a meio de maio já iríamos estar no campo a treinar. Cada vez menos acredito nisso. E depois, face à paragem, quanto mais tempo vamos estar parados, mais tempo os nossos jogadores vão necessitar para recuperar a forma, sob pena de terem gravíssimas lesões. Portanto, não estão, nem vão estar reunidas as condições para jogarmos. E eu também acredito, e ainda que não seja da nossa esfera, que nem a primeira nem a segunda divisão vão ter condições para jogar, mas é algo que não nos diz respeito. E faço este comunicado, não restam dúvidas que não vai haver mais jogos e estão garantidas 2 subidas. Muito bem, Luís Torres, e obrigado porque foi o primeiro a aceitar imediatamente o convite que lhe fiz para fazermos esta reflexão do Presidente da SAD Olhanense, a sua ideia sobre isto tudo e a visão, obviamente, da SAD Olhanense. Assim, antes de mais, fazer minhas também as palavras, quer do Godinho, quer do Fernando, agradecer ao Remo o convite e dar os parabéns pelo excelente programa que muito tem honrado, não só o Campeonato de Portugal, mas também o futebol português. Acho que tem tido conteúdos muito interessantes com diversas pessoas que têm dado aqui o seu contributo também para nós melhor passarmos esta quarentena. Também os parabéns ao Romão por todo o trabalho que tem sido desenvolvido em prol do Campeonato de Portugal, porque tem sido o maior divulgador do nosso dia-a-dia, digamos assim, em Portugal nos últimos anos, porque fomos até aparecer o Canal 11, se não fosse a página do Campeonato de Portugal, havia pessoas em Portugal que nem sequer sabiam que o Campeonato de Portugal existia, e nesse sentido dar-lhe também os parabéns pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver, e muito meritório, porque ao menos que eu saiba nenhum clube lhe paga nada por isso. É sinal que é unicamente por carolice, como muitos de nós aqui andamos no futebol também. Claro. Quanto à pergunta, Ramo, é assim, a questão da decisão da Federação, é óbvio que nós temos que perceber que o nosso presidente da Federação, o Dr. Fernando Gomes, tem um sentido de responsabilidade gigantesco. Okay? Tem um sentido de responsabilidade sobre não a nossa realidade particular, a minha, a do Vizela, a do Fernando, para falar dos clubes que aqui estão, mas tem uma responsabilidade sobre todos os clubes do Campeonato de Portugal, dos distritais, do futebol feminino, do futsal, e como é óbvio, no momento que nós atravessamos uma pandemia mundial, existem já diversos fatores complicados para gerir no dia-a-dia, e temos que perceber que existiam uma série de clubes, okay? Muitos mesmo dentro desta realidade, que este adiamento sucessivo de uma decisão lhe estava a sufocar completamente. Ou seja, há clubes que não tinham neste momento capacidade de manutenção dos atletas, há clubes que não tinham neste momento capacidade de dar refeições aos atletas, há clubes que não tinham condições sequer de poder mandar os atletas
humanamente, como devia ser, ou quase obrigatório, para junto das suas próprias famílias, porque assim, nós às vezes esquecemos que os atletas também são pessoas, ou seja, eles também têm famílias, muitos deles estavam a 2.000, 3.000, 4.000 quilómetros de casa, e também eles gostavam de passar este momento difícil e complicado a nível mundial junto das suas famílias, e por isso eu acho que isto foi uma decisão de responsabilidade e a meu ver, bem tomada nesse sentido. Depois, obviamente, também partilho que, como o Fernando disse, até porque é da minha série, obviamente a reunião está marcada com todos os clubes de todas as séries para dia 15. Também, obviamente, nós todos falamos bastante, ao contrário do que muita gente possa achar. Nós no Campeonato de Portugal temos uma comunicação sã e cordial muito, durante maioritariamente o tempo entre clubes, e nós acreditávamos, ou tínhamos essa ideia, okay, que era dessa reunião que poderiam sair novidades. Obviamente, a Federação, tendo mais conhecimento que nós, como disse o próprio Godinho, se calhar antecipando aquilo que o Governo veio hoje a anunciar das escolas, porque o Governo também se reuniu ontem com os diversos parceiros dos outros partidos e das áreas educativas. Não se podemos esquecer que a área educativa também é a área que tutela o desporto em última análise, ok? Por isso, também nós, de certeza absoluta aqui, fomos ouvidos, alguém da Federação foi ouvido nesta situação, e por isso, obviamente, a Federação, reunindo o maior número de dados possível, entendeu que, pelo menos para uma competição normal, pelo menos para continuar o campeonato no modelo que estava definido, e das 9 jornadas e ainda da possibilidade de jogar mais 5 jogos do play-off, estava completamente fora de questão essa possibilidade, porque, como disse o Godinho, existem muitos clubes que não têm a realidade, nenhum de nós aqui, nós os três, que fizemos projetos claramente para subir divisão e que, por isso, isto é um bocadinho falar de barriga cheia. Obviamente que há clubes que têm plantéis muito curtos, com jogadores que trabalham, com jogadores que não podem, neste momento, jogar durante a semana, e alguns deles até em áreas ligadas aos serviços que neste momento estão a ser considerados essenciais. Okay? E por isso, obviamente, e dado o número de pessoas que envolve, digamos assim, a continuidade do campeonato numa forma normal e regular, acho que a decisão foi justa e foi acertada. Quanto à questão que o Ramo pôs logo aqui no meio sobre os critérios sobre o comunicado. Assim, eu sinceramente eu só vejo, já o tinha feito anteriormente, em diversas conversas mantidas com várias pessoas, eu só vejo uma solução. Okay? Eu não vejo 500 soluções, nem só vejo a solução desta ou daquela. Eu vejo é que existem 4 equipas em primeiro lugar e 4 equipas em segundo lugar. Okay? Todas elas, neste momento, estavam preparadas e prontas, se o campeonato tivesse sido esta a classificação final do mesmo, para ir disputar um play-off, para encontrar 2 equipas. Okay? Não há ninguém mais primeiro que ninguém, nem ninguém mais segundo que ninguém. Okay? Todas essas equipas lutaram dentro dos seus campeonatos, dentro das suas realidades, da sua realidade competitiva, para atingir aquilo que o regulamento dizia como fator essencial, que era acabar com mais pontos na nossa série, e isso dava-nos direito para ir a um play-off, e desse play-off os primeiros jogavam contra os segundos, e daí sairiam os resultados para umas meias finais, que apurariam os 2 clubes que iriam à final disputar o título de campeão e, consequentemente, o acesso à segunda liga. Dado que a Federação não diz qual é o caminho que vai encontrar, mas deixa subjacente a possibilidade, a ideia de, num cenário, digamos assim, otimista, de ainda haver alguma possibilidade de se poder jogar, nem que seja porque limitamos e muito o número de equipas envolvidas, limitamos e muito o número de praticantes, o número de pessoas, o número de meios, deixando essa possibilidade entreaberta. Eu acho que aquilo que todos nós devemos defender é que o campeonato
acabou para 64 equipas, okay? Para mim isso, infelizmente para quem o foi, é verdade, okay? Mas para as outras 8 equipas poderá ainda haver uma luz ao fundo do túnel, usando as palavras do nosso Primeiro-Ministro, de podermos disputar dentro do campo, como era o desejo de todos disputar o resto das jornadas que faltavam e os próprios playoffs, disputar dentro do campo os playoffs que poderão dar a solução, digamos assim, a este grande problema que está nas mãos da Federação. Não havendo essa possibilidade por via de que nos vem sendo anunciado, por via da pandemia mundial que nos afeta e que é incontrolável, ou seja, que nenhum pode ter a certeza absoluta se as coisas vão melhorar ou piorar, e o Governo é o maior fomentador de notícias nesse sentido, que ele próprio nunca se compromete com datas nem com cenários a mais do que poucos dias à frente. Eu acho que aqui, se calhar era chegada a hora de um bocadinho à imagem do que eu vi muitos clubes aí por essa Europa fora fazerem dos campeonatos profissionais, olharem para os campeonatos amadores uma vez na vida e dizerem, pá, nós vamos ser solidários com as equipas do Campeonato de Portugal, nós, Liga, vamos ser solidários com a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol tem um problema gigantesco em mãos para resolver, que é, tem 4 primeiros e 4 segundos e só tem por regra, atribuído 2 lugares. Nós, no mínimo, na pior das hipóteses, vamos dar mais 2 lugares, okay? Se não sendo possível os 8, como é óbvio, vamos dar mais 2 lugares e ao menos as equipas mais pontuadas de cada série passariam para a segunda liga, num ano obviamente atípico e num ano singular, que depois obviamente seria reposta a regularidade dos campeonatos numa fase mais à frente. Mas acho que seria um grande sinal nestes momentos difíceis para todos, de solidariedade, de respeito por pessoas que também trabalham no futebol, por pessoas que também produzem jogadores que essas mesmas equipas amanhã usam, por equipas, como é o meu caso, que formou um jogador desde os 6 anos e que teve o prazer dele ser convocado este ano, o Leonardo Lelo, para a Seleção Portuguesa de Futebol, mesmo estando no Campeonato de Portugal, okay? Acho que seria subejamente justo, okay? Que esse sinal partisse por parte dos clubes profissionais em Portugal e com outros recursos e com outros meios, que dê uma sinal claro a todos e à sociedade em geral e aos próprios adeptos que também têm tido algumas opiniões nestes últimos dias um pouco contra nós futebol, ok? Que estamos a olhar todos um bocadinho ao nosso umbigo e acho que aqui seria uma boa solução de as entidades se unirem e dizerem há um problema, porque há um problema, não vamos esconder que há um problema, é um problema de difícil resolução, porque para mim, como já disse, não há uma série mais primeira que outra, ou seja, as séries são completamente diferentes. Não tem, o primeiro não joga contra o último na mesma altura, ok? Ou seja, a Série A pode já ter jogado os últimos todos, ainda tem que jogar contra os segundos e os terceiros e quartos. Na Série C a mesma coisa, ou seja, na Série D ao contrário, ou seja, não faz sentido, ok? A gente acharmos que a classificação que existe à 25ª jornada é a classificação aproximada que iria assistir na final do campeonato, porque só há aqui uma coisa, por isso é que eu falo na questão dos 4 primeiros, que é um sinal de coerência, que é, se nós olharmos à volta do campeonato, ou seja, quando acabou a primeira volta do campeonato, por coincidência, porque podia não ter sido, todas estas 4 equipas estavam em primeiro lugar. As 4 que hoje estão em primeiro lugar, também na primeira volta do campeonato, encontravam-se em primeiro lugar. Luís, deixa-me interrompê-lo para lhe perguntar isso, mas quem lança a confusão ao dizer que são 2, primeiro garante que são 2, que, como disse o Diogo Godinho, presidente da SAD Vizela, pelo menos há a garantia que sobem, mas quem diz que só são 2 é logo a Federação, não é? Portanto, quer dizer, mas a Federação também, a Federação, é assim, nós temos que perceber 2 coisas. Uma, a Federação, como eu próprio também não o estou a fazer, eu não me estou a meter na casa dos outros. Claro. Okay? Ou seja, isto aqui é um debate, é uma ideia, uma opinião, é um fórum de trazer ideias positivas para o futebol português, que acho que é isto que todos queremos, todos os que aqui estamos e muita gente que nos está a acompanhar em direto.
Eu não quero com isto dizer, mas queres alterar as regras da Liga? Não, e por isso eu acho que a Federação quis fazer o mesmo. Acho que a Federação nunca poderia dizer de outra maneira que não os dois, que é aquilo que está regulamentado, é aquilo que está acordado e é aquilo que está decidido desde sempre, que do Campeonato de Portugal à Liga Portugal sobem 2 clubes por época. Pronto, ok? Obviamente a Federação Portuguesa de Futebol, num comunicado, ainda para mais com uma decisão que na própria Liga nem sequer ainda foi tomada, ok? Era falta de responsabilidade e se calhar até podia ser interpretada como imiscuição nos direitos de outra entidade, estar a sugerir, a dar a ideia, a fazer algo que pudesse passar a mensagem de que se estava a imiscuir nos direitos na própria, digamos assim, como nós sabemos, a Liga é constituída por decisões dos próprios clubes da Liga, ou seja, e essa decisão passará sempre pelos clubes da Liga, nunca pela Federação. Se me permitem interromper, desculpa lá, mas sendo a Federação uma das maiores entidades esportivas do mundo, não vamos acreditar que neste momento, obviamente, que o Presidente da Federação já está em sintonia com a Liga e que já deve de certeza ter chegado a um entendimento no caso de a Liga continuar ou não continuar, senão não mandava este comunicado. Atenção, não estamos a falar de um, e com respeito por isso, de um comunicado de um clube sem departamento de comunicação ou jurídico. Estamos a falar da maior entidade desportiva do mundo, uma das maiores entidades desportivas do mundo, não é? Sim, mas aí volto a dizer a mesma coisa, que é... Deixa-me só terminar, porque como ele me interrompeu, deixa-me só terminar, Fernando, desculpa lá. Volto a dizer a mesma coisa, a Federação, ok? Em primeiro, o campeonato da Primeira Liga e Segunda Liga não tem nenhuma decisão. Logo, havendo um acordo entre as partes de subirem 2, ou subirem 3, ou subirem 4, ou subirem 10, não faz nenhum sentido neste momento sequer, porque não há nenhuma decisão na Primeira e na Segunda Liga. Não sabemos se vai haver descidas e subidas na Segunda, se vai haver descidas na Segunda Liga, e isso pode influenciar até a própria decisão que irá refletir na nossa realidade, digo eu, a minha opinião, atenção. E por isso acho que, volto a dizer, a Federação fez aquilo que se pedia e em termos de responsabilidade podia fazer, que era dizer, no mínimo, sobem 2. Okay? Não disse claramente, vamos só lá deixar subir 2, disse, no mínimo, sobem 2 equipas, e por isso, assim sendo, se no mínimo sobem 2, não há nada que também diga que não podem ser 4 ou 8 equipas a subir divisão. Nesse sentido, acredito que nós, indo pela questão de, vamos para o cenário mais ilógico de todos, 2 equipas a subir, porque os pontos da Série A e da Série B valerem mais que os pontos da Série C e Série D? Não consigo entender, não consigo rigorosamente entender, okay? Porque se o campeonato foi anulado, entre aspas, okay? Se a verdade esportiva não foi encontrada no campo, okay? Teria possivelmente que ser encontrado outro método que não os pontos, okay? Para definir as equipas que sobem de divisão, porque por uma razão simples, porque se os pontos não conseguiram ser disputados todos e não há possibilidade de fazer o play-off, não vejo também os pontos como uma solução abrangente e lógica, derivada, até porque, como eu digo, assim, como estava a dizer ainda há pouco, se formos à classificação da primeira volta, os pontos eram as mesmas equipas que se encontravam em primeiro lugar, mas, por exemplo, na primeira volta haviam 3 equipas em primeiro lugar com 39 pontos. Okay? Havia uma com 40 e 3 com 39 pontos no final da primeira volta. E daqui se vê o equilíbrio em que as séries acabaram no final da primeira volta, depois de todos jogarem contra todos. Equilíbrio esse que neste momento não se resista. Porquê? Porque as jornadas que foram disputadas até aqui não foram as mesmas, por uma razão, porque ainda não jogámos todos contra todos e faltavam 9 jornadas. Nesse sentido, acredito que o método a ser encontrado terá que ser sempre outro que não tenha a ver com os pontos, e um dos métodos que já foi encontrado em Portugal para uma competição até há bem pouco tempo, que foi no caso das equipas sub-23 poderem ser inscritas, foi o ranking dos clubes em termos dos últimos 10 anos. Okay?
Muito bem. Fernando Borges, queria falar há pouco e a sua opinião sobre isto é importante, precisamente pelo Alverca não estar em primeiro nem em segundo, está em terceiro, tinha legítimas aspirações de chegar ao lugar de subida, mas não está. Eu tenho aqui 3 ou 4 pontos que tive o cuidado de os assentar, porque vão de encontro àquilo que o Alverca acha para este campeonato. Primeiro, o Godinho do Vizela dizia muito bem que numa situação normal acha, porque isto, vamos lá ver uma coisa, quando se fala aqui dos 4 primeiros, dos 4 segundos, fala-se dos 4 terceiros, dos 4 quartos, estamos a esquecer aqui uma coisa que a Federação não teve a hombridade de o ter feito. Porquê? Porque se o tivesse feito, punha provavelmente, não sei que eu não contei, mas se calhar das 22 associações, se calhar punha 15 ou 16 contra a decisão. Porquê é que mantém as subidas e não mantém as descidas? Sabe porquê? Porque são 20 clubes de 16 ou 17 associações que vão para cima da Federação Portuguesa de Futebol. E é isto que a gente tem que ter a coragem de dizer. Porque quando a Federação diz, através dos responsáveis máximos deste campeonato, que vai ser feito um play-off, e escusamos estar aqui com jogos de cintura, porque isto é a verdade dos factos, porque eu ouvi com os meus ouvidos, não foi ninguém que me disse, eu ouvi com os meus ouvidos, que vai ser disputado um play-off pelos 8 classificados em primeiro lugar, os 4 primeiros e os 4 segundos. Portanto, porque é que eles não dizem que os 20 que estão na parte final da classificação deixam exatamente conforme eles dizem que isto é a leitura dos regulamentos. Portanto, se a leitura dos regulamentos é para as duas equipas subirem em divisão, terão que ler exatamente o mesmo regulamento para os 20 clubes descerem em divisão. Isto é que é a verdade dos factos. E não há mais vozes contra esta decisão da Federação, exatamente porque não houve a coragem da Federação fazer isto. É cómodo para a Federação fazer o comunicado que fez, em que numa das alíneas diz que não vai haver nem subidas, nem descidas, e na linha seguinte diz que vai indicar, vai arranjar a maneira de escolher, a maneira de indicar 2 equipas para o campeonato da segunda liga. Isto é um ponto de vista. Segundo ponto de vista, e agora voltando atrás, falar sobre o Vizela. Ele diz bem, e isto é o nosso entendimento. Se houver alguma justiça, primeiro, terá que subir o Vizela e o Aroca, que são os 2 clubes mais pontuados do Campeonato de Portugal. Por isso, o Alverca também defende, e dentro da mesma lógica do Vizela, que se forem os 8 clubes à fase final, tem que ser os 8 mais pontuados das 4 séries. Porque isso é que é justo. Porque se é justo de uma forma, tem que ser justo de outra forma. Portanto, não havendo regulamentos que regulem exatamente isto, temos que exatamente fazer isto. Segundo ponto, e agora falando um bocado aqui sobre a situação do Luís, em que ele diz bem que é onoroso os clubes manterem os atletas. Mas eu pergunto, e eu ouvi isto variedíssimas vezes, eu, o Luís, o Godinho e os outros presidentes todos dos clubes que estão naquele grupo do Campeonato de Portugal. Exatamente. Hã? Exatamente, é por isso que eu disse. Ouvi várias vezes que uma série de clubes a insurgirem-se com alguns clubes do Campeonato de Portugal com salários em atraso. Nós estamos a lutar com armas diferentes porque eles não estão a pagar, ofereceram não sei quanto a mais que nós, ficaram com os jogadores e agora não estão a pagar e nós cumprimos e eles não cumprem e estão melhores que nós. Mas são os mesmos clubes que fizeram uma força muito grande para que o campeonato terminasse. Porquê? Porque não pagam abril, nem pagam maio. E os jogadores vão sobreviver abril, maio, junho e julho do ar. Bebem água e respiram. Porque esses jogadores são os próprios jogadores que eles estavam preocupados há 2 ou 3 ou 4 semanas atrás. E isto tem que ser dito. A gente temos que ser frontais. E outra coisa que eu discordo do Luís, concordo que há equipas, e sei perfeitamente que há equipas, ainda ontem estive a falar com 2 ou 3 presidentes, e sei que há equipas que os jogos e este estado de emergência e os jogos retiram parte da receita. Agora, uma coisa é certa. Os clubes, quando partem para este campeonato, têm orçamentos de 10 meses, o mínimo. Porque nós, se calhar, os clubes
que pensamos que queremos subir divisão, temos orçamentos a pensar em 11 ou 12. No caso do Alverca, por exemplo, pensa nos 12. Tem contratos profissionais anuais, tem que pensar nos 12 meses. Portanto, tem que ter uma projeção para 12 meses, independentemente do que acontece. E o que acontece é o seguinte, e está aqui 2 presidentes de clubes que sabem bem aquilo que eu vou dizer. A grande maioria dos jogos do Campeonato de Portugal dão prejuízo aos clubes. Ponto final, parágrafo. Claro que sim. Isto é a verdade dos factos. Não há ninguém aqui. Há alguns clubes, há alguns jogos que a receita é superior à despesa. Mas é uma mínima de jogos. Eu acho que estou a falar a verdade. Não estou a dizer aqui nenhuma inverdade. Isto é a verdade dos fatos. Portanto, não me venham... Aliás, ainda temos outra coisa. Não havendo jogos, não temos a despesa semanal das deslocações, do policiamento, dos almoços e etc. Portanto, se nós olharmos numa perspectiva global, essa verba é importada e não aumentada. Passou a ser importada. Bom, e acho que isto é de facto uma forma encapuçada de terminarmos o campeonato e não pagarmos mais aos jogadores. Essencialmente, todas aquelas equipas que têm uma grande parte dos jogadores sem vínculo ao clube. Jogadores amadores ou semi-amadores, ou diz que é amadores porque dá jeito de dizer que é amador. Assim como também digo ao Luís, e muito bem, que ele diz que nada garante que se o campeonato terminasse no final do campeonato, nada garante que estas equipas estariam no play-off. Nada garante. E isto é a verdade dos factos. Nada garante. Porque tivemos casos o ano passado de equipas que foram ao play-off, que, por exemplo, a 9 jornadas do fim, estavam a 9 e 10 pontos do primeiro. O caso do Espinho, por exemplo, e terminou em primeiro lugar da série. Assim como, por exemplo, na Série C, recordo bem porque disputei a Série C, por exemplo, o Sertanense e o Nogueirense, o Sertanense, a 4 jogos do fim, estava a 9 pontos da salvação. E salvou-se. No último jogo, mas salvou-se. Portanto, recuperou 9 pontos às equipas de cima. Portanto, isto é uma série de fatores que nada prevê o que é que vai acontecer daqui a 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 jornadas. É verdade, e eu tenho que concordar, é verdade que o Olhanense está em primeiro, o Real está em primeiro, o Real está em segundo, o Vizela está em primeiro, etc. Todos os clubes, uns estão em primeiro, outros estão em segundo. Mas nada garante que acabam em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto. Nada garante. Portanto, quando se fala disto, temos que ter aqui algum bom senso. E não nos podemos pôr em bicos de pés em relação que, não, nós estamos à frente. Não, nós estamos à frente neste momento, faltam 9 jogos. Falta quase um terço do campeonato. Não é um terço, mas é praticamente um terço. É considerado quase, se calhar é o terço mais importante e que mais resultados existem que ninguém me prevê. E isto é verdade, vocês chamam perfeitamente isto. Eu conheço o campeonato e sei o que é que estou a dizer. As últimas 5, 6 jornadas são jornadas que aparecem coisas que a gente não sabe o que é que vai acontecer. E acontecem. E isto acontece todos os anos. Aí é importante só referir, desculpe interrompê-lo, que o Vizela, felizmente, está a 8 pontos do segundo lugar e a 13 do terceiro, sendo que já jogou com os 4 primeiros, o Fafo, o Vitória, o Braga. Pronto, e creio que são de exceção do resto das... Mas, Godinho, nesse sentido, deixa-me só responder, Fernando, desculpa lá. Nesse sentido, também posso dizer parecido. O Olhanense está em primeiro lugar, como teve em 74% do campeonato. Já jogou com o Real, teve vantagem no confronto direto e por isso a classificação, apesar dos mesmos pontos, o Olhanense está em primeiro. Já jogou com o Loutano e teve vantagem no confronto direto, também é o clube que vem atrás. E tem uma vantagem algo pesada, digamos assim, também sobre o Pinhal Novense, porque falta jogar em um jogo. Tem que jogar com o Alverca em casa, o Alverca tem que ir ao campo do Real, ou seja, assim, isto vale o que vale, ou seja, não sabemos o que é que vai acontecer, não sabíamos o que é que vai acontecer, mas aquilo que aconteceu em 25 jornadas não foi em 3, ok? Que aqui há uma coisa que às vezes a gente parece que se esquece. Aconteceu em 25 jornadas, aconteceu que mas as equipas... garantir que o Olhanense fique em primeiro na 34ª jornada? Não consigo garantir, mas consigo dizer que existe uma probabilidade alta porque foi assim o campeonato inteiro.
vou-te dizer e vou-te rebater. O Gondomar, o ano passado, em 97% ou 98%, teve nos 2 lugares de cima. É verdade. Primeiro e segundo lugar. E sabes em que lugar é que ele ficou? Sei. Portanto, isto estamos aqui a falar. Isto é só Deixem-me só pedir. Não devemos, de alguma forma, estar aqui. Temos que ver as coisas num formato global. E quando nós aqui falamos que a Federação deve fazer isto, deve fazer aquilo, deve fazer aquilo, todas as soluções que foram entregues à Federação, à revelia, e volto aqui a dizer que tive aqui um pericocó no grupo da Comissão do Campeonato de Portugal, e eu, mais do que estar contra aquilo que foi entregue à Federação, estou contra da maneira que foi feito a entrega à Federação. Porque, e isto tem que ser dito, os primeiros 8 classificados, os 2 primeiros classificados da série, os 8 clubes, estiveram reunidos à parte de todos os outros, numa reunião que não foi transmitida aos outros clubes, e decidiram às 11h30 ou meia-noite, ou um quarto para a meia-noite, sensivelmente, apresentar aquele modelo de prova. Os 2 responsáveis, o senhor do Sintrense, o Marco Mauro e o Sousa Neide, inclusivamente, tiveram ligados também a este tipo de solução. E em nome da Comissão, à meia-noite vieram anunciar que a Comissão iria apresentar um modelo novo à Federação. Sendo que esse modelo foi apresentado no grupo à 1h20, ou 1h30, ou 1h40 da manhã, não posso precisar a hora, quando toda a gente estava completamente ausente do grupo. E no dia seguinte, às 9 ou 10 da manhã, entregaram aquilo à Federação em nome da Comissão. E eu perguntei e insurgi-me. Não pode ser... Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Mas eu esclareço. Sim, não tem problema. Fala que eu esclareço, não tem problema. Pelo um dos membros da Comissão do Campeonato de Portugal, São Mauro, foi que a proposta iria ser apresentada em nome da Comissão à Federação. Não, eu posso... Tenho aqui a mensagem, é uma questão de ler. Foi corrigida essa informação. Deixa só... Quem é que fala agora? É o Godinho, Remo. Tu é que controlas. Presidente, Fernando Borges, deixe-me só fazer aqui um ponto de ordem e essa questão eu ia levantá-la porque é muito importante, aquela questão da alteração. Deixem-me só pedir-vos um favor, e é bom para todos. Passaram 42 minutos, temos que dar a palavra também ao Romão Afonso. Já voltamos Não fica-se a olhar para a gente. Tive o Romão, já aqui disse, Romão, parabéns, já te disse pessoalmente. Aliás, quando fui para a Rádio Estádio, fui eu que te procurei porque achava que tínhamos que ter alguém como vocês que promovem tanto o Campeonato de Portugal. A tua leitura sobre isto tudo, e já agora, este tema foi introduzido pelo Fernando Borges, era um dos temas que eu ia lançar, aquela proposta que tanta polémica deu da possível alteração, mas a tua leitura com a experiência que tens de muitos anos a acompanhar o Campeonato de Portugal, eu agora que vos conheci, sei, as custas próprias, muitas vezes pondo de lado a vossa vida pessoal para promover o campeonato, portanto é um prazer ter-te aqui connosco. Sim, estão-me a ouvir bem? Muito bem, muito bem. Ok, porque estou aqui com algumas dificuldades na ligação. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer imenso estar aqui contigo e dar-te os parabéns por este programa e por todo, não só do Campeonato de Portugal, mas do futebol nacional. Depois também dizer que é uma honra estar com estes presidentes que tanto honram o Campeonato de Portugal, com clubes cumpridores e clubes que realmente trazem outra grandeza a este campeonato e outra visibilidade. E nestes 3 presidentes também deixar um grande abraço aos restantes 109 presidentes que certamente não queriam estes desfechos para o campeonato. Dizer que estas semanas foram diferentes, não é? Daquilo do nosso trabalho habitual, dizer que não estávamos à espera de tudo aquilo que se passou, nem nós, nem ninguém, não é? E ontem, pronto, já muitas coisas foram faladas, mas ontem fomos todos apanhados um bocado de surpresa. Nós também já tínhamos conhecimento de que os clubes tinham sido convocados para essa reunião e depois logo a seguir a dizerem-nos isso, sai o comunicado da Federação, em que, sinceramente, eu acho que acima de tudo, e já tivemos a possibilidade de dizer a quem direito, acho que acima de tudo, não digo que depois do choque inicial dele ter saído assim de repente, foi um choque para toda a gente,
depois aquilo bem esmiuçado, acabou-se por se perceber, pronto, o essencial, e que, afinal de contas, não tinha mudado assim tanto daquilo que estávamos já à espera, mas acho que, acima de tudo, o comunicado não foi bem comunicado por parte da Federação Portuguesa. Acho que poderiam ter ido com mais calma. Acho que, por exemplo, hoje aquilo que lançaram das linhas de crédito podia ter vindo logo tudo junto. Pronto, acho que houve aqui uma série de coisas que não foram bem feitas, mas acho que depois, agora, esmiuçando isto aos poucos, poderá e terá que fazer sentido. Em relação a quem sobe, quem não sobe, quem desce, quem não desce, e tudo aquilo que estamos aqui a falar, dizer que durante estas semanas, desde a interrupção, sei lá, pelas nossas mãos passaram, não diria 20, mas passaram para aí 15 modelos daquilo que se queria para o futuro. E eu vou ser muito sincero, nós fizemos sempre a página no intuito não, e tu sabes disso, Remo, que não a nós pessoalmente, que só há pouco tempo também demos a cara por isto, mas e não queremos nada para nós, não queremos nenhum dividendo, não queremos absolutamente nada. E nós tentamos já há alguns meses de contactar a Comissão para trabalharmos em conjunto, porque acho que o objetivo será comum, não é, para toda a gente, mas nunca obtivemos nenhum feedback, por isso ficamos sempre à parte e nunca quiseram trabalhar connosco, não sabemos porquê, porque acho que os objetivos são comuns, não entendo. E vou ser muito sincero, de todos os modelos competitivos de futuro que nos chegaram às mãos, para mim, o que menos fazia sentido era este, era o modelo desta Comissão de Clubes. Não fazia sentido nenhum, e nós já vamos perceber isso. Sporting B, equipas B subiam, porquê? Porque que as equipas B haviam de subir em detrimento de um Alverca, de quem quer que seja, Pinhal Novense, Castro Daire, Beira-Mar, quem quer que fosse. Porquê? Não conseguimos compreender isso. E para nós isso nunca mais fez sentido. E nós sabíamos que havia muita gente e boa gente que tinha modelos competitivos e não fizeram e respeitaram sempre, e não houve grande alarido. Depois, esse comunicado acabou por sair por todo lado. Era Sport TV, era Antena 1, era muitos meios de comunicação, que acho que só criou confusão. E uma coisa boa de ontem do comunicado da Federação e que nós temos a ter, claro que eu percebo muito bem o ponto de vista do Alverca e de outros clubes que se possam sentir muito prejudicados, e compreendo perfeitamente, mas acho que a maior parte dos clubes foram sensatos, e foi aquilo que nós sempre apelamos, esta é uma decisão que nem a própria Federação querá ter, não é? Porque isto é uma decisão quase impensável, não é? E será muito difícil eles tomarem a decisão. E acho que os clubes estão a ter esse bom senso, acima de tudo, de ok, não é o ideal, mas pronto, mas aceitamos, porque as dificuldades são mesmo essas. Mas claro, também consigo perceber quem se sente prejudicado no meio disto tudo. Ora bem, Diogo Godinho, para responder ao que disse o Fernando Borges, que é muito importante, e depois o Luís Torres também, tendo em conta exatamente esta polémica situação das... Eu posso deixar para o Luís, ele está perfeitamente de acordo. Deixe-me só fazer aqui 3 referências que eu acho que me passaram e considero serem importantes. Bom, no mínimo estão garantidas 2 subidas, mas eu também concordo que a situação perfeita deviam ser 4. Okay? Dessa forma também era permitido, e não nos podemos esquecer, garantidas subidas dos distritais, que também há muitos e bons projetos nos distritais. Temos já um campeão, que é o Rabo de Peixe, que deve subir a esta divisão. E temos que ser verdadeiros e justos também. Devem haver subidas. Não sei se está contemplado ou não, mas espero que a Federação também não se esqueça desses clubes. E por último, o último ponto que eu queria referir é, e eu sempre fui dos que mais defendi que devíamos ir para o campo. Eu por norma eu penso de forma positiva, mas com o desenrolar e com o que eu ouvi hoje do Primeiro-Ministro, estou de facto muito preocupado. Portanto, não vale a pena andarmos aqui a tirar areia para os olhos. E deixo a pergunta, acham mesmo que vamos jogar algum play-off? Acham mesmo? Estamos a falar de cerca de 300 pessoas, entre jogadores, treinadores, equipas médicas, dirigentes. Acham mesmo que há alguma hipótese de jogar jogar o play-off? Eu não me acredito. Primeiro está a saúde pública. Temos que ser honestos. Primeiro está a saúde pública. Eu não vejo forma disto acontecer. Ainda que fôssemos, como já ouvi na primeira divisão, que iam todos para o Algarve. E se um jogador calha de estar infectado? Como é?
Pronto, deixo aqui só essa questão no ar. Luís Torres, queria há pouco, até é bom para Sim. esclarecermos o que falou o Presidente Fernando Borges também. Sim, obviamente, como o Diogo disse, e já só para terminar este tema, como sentido da responsabilidade, é óbvio que eu sou apologista de jogar e quero jogar, e acho que essa é a única solução que pode trazer o mínimo de justiça àquilo que se passou dentro do campo em 25 jornadas, mas obviamente primeiro está a saúde das pessoas, dos jogadores, dos atletas, dos diretores, dos treinadores, dos roupeiros, que também são muitas vezes esquecidos e que também são muito importantes no nosso futebol, e por isso, assim, obviamente, primeiro está a saúde de toda a gente, e se não houver condições de saúde, terá que se arranjar outra forma, como já disse anteriormente, que existem garantidamente pessoas que estão preparadas para tomar essa decisão em lugares corretos e certos, e que já o fizeram em outros momentos, situações também complexas do futebol português. Em resposta àquilo que o Fernando estava a dizer há pouco, a proposta que saiu, entre aspas, da Comissão para a Federação Portuguesa de Futebol não foi uma proposta da Comissão, até porque a Comissão é composta por uma série de clubes, okay, que dentro daquela própria proposta eram altamente prejudicados, salvo seja, pela própria proposta. Ou seja, por isso, a proposta nunca saiu da Comissão, nunca foi dito que saiu da Comissão, e se alguém o disse, errou. Seja essa pessoa que... Deixa-me só terminar, Fernando. O senhor Mauro escreveu. Mas deixa-me só terminar. O Mauro foi que a proposta era da Comissão. Ok, eu vou voltar a dizer. Vou voltar a dizer, Fernando. Ele depois possa eventualmente ter virado a situação, é uma coisa. Agora, que ele disse e escreveu. E vocês não me vão desmentir porque está escrito. Vou voltar a dizer. A proposta nunca partiu da Federação, nunca partiu da Associação, nunca partiu dos elementos, exclusivamente dos elementos da Comissão, da qual, e tu sabes, e bem, faço parte eu, mas também faz parte do Godinho, mas também fazem parte mais 10 clubes. Okay? E, obviamente, a proposta partiu de um trabalho de muito tempo, de muitas semanas, envolvendo muitos clubes, quer do Campeonato de Portugal, quer das distritais, quer até da Segunda Liga e da Primeira. Okay, que participaram naquela proposta, okay, a dar ideias, a dar contributos. Para quê? Para se criar um documento de trabalho único e exclusivamente para isto. Atenção, fazer um bocadinho o que o Rambo tentava vir a fazer aqui, que é, vamos pôr isto aqui escrito numa folha, okay, e enviar para quem direito. Para quem direito foi à Federação, foi à Comissão e foi à Liga. Okay? E dizemos, olha, estávamos em casa, 3 semanas estamos em casa, não temos nada para fazer, começámos a telefonar uns aos outros, entretemos em grupos do WhatsApp, em grupos do Zoom, em grupos do House Party, de outras redes sociais, e toda a gente começou a debitar ideias para a alteração do modelo competitivo, por uma razão simples, obviamente que partiu de clubes do Campeonato de Portugal, porque, como todos, e agora tenho pena de não estar aqui o Afonso, porque, como todos sempre dizemos há longos anos, não faz sentido em 72 equipas descerem 20 equipas e subirem 2 equipas. Okay? Não faz sentido algum isto acontecer, e obviamente a base partiu daí, okay? Que era a única ideia, digamos que os clubes do Campeonato de Portugal estavam a participar naquela construção, era alterar o modelo competitivo, quer do Campeonato de Portugal, quer criando uma liga abaixo, para tentar, digamos assim, atenuar as assimetrias que existem entre os clubes do próprio Campeonato de Portugal, porque todos nós temos que ser honestos, volto a dizer, nós às vezes falamos de barriga cheia, mas nós temos equipas no Campeonato de Portugal que vão para dentro do campo e levam 6, e levam 9, e essas pessoas também têm família, também têm amigos, também trabalham todos os dias, também correm atrás de uma bola, e sinceramente acho que isso não é um modelo competitivo nem justo, nem para quem ganha por 6 e 9, nem para quem perde por 6 e 9, okay? Porque ninguém gosta de andar a fazer, entre aspas, do palhaço da festa, ok? E nesse sentido, a ideia partiu, volto a dizer, de inúmeros clubes, inúmeras pessoas que nem sequer pertencem a clubes, ok? Que toda a gente deu contributo, como para criar uma ferramenta que fizesse exatamente isto que a gente estamos a fazer aqui.
discutir uma coisa que claramente está mal, ok? Claramente está mal, e isso é da maioria de acordo de toda a gente, ok? E incluir dentro dessa discussão já algumas ideias, ok? Que poderiam ser ponto de partida para uma possível alteração, que também vamos ser todos honestos, o Fernando sabe que também foi visitado, o Godinho sabe que também foi visitado, que vem dar aso a uma questão que a própria Federação Portuguesa de Futebol já pensou, que é criar uma Liga Elite dentro do Campeonato de Portugal, okay, para aquelas equipas que tradicionalmente têm investimentos e projetos mais profissionais, mais próximos da realidade profissional, para que haja um espaço competitivo para essas equipas, altamente competitivo e altamente justo, com regras iguais, e um espaço imediatamente abaixo, gerido também ou não pela própria Federação Portuguesa de Futebol, de competição para todas as outras equipas que querem disputar uma competição a nível nacional, mas que estão incapacitadas, quer financeiramente, quer em termos de logística, quer até às vezes em termos de própria localização, que lhes impede de arranjar apoios financeiros e apoios até de investidores externos, poderem participar, terem o direito de participar numa competição nacional. Okay? E foi esse o intuito, não foi nenhuma ordem, não foi nenhum projeto que tinha que ser aprovado, não foi nenhum projeto que foi dado pela Comissão como isto é o desejo dos 72 clubes do Campeonato de Portugal, porque isso obviamente nós sabíamos que não era, nem podia ser. Não há nenhum modelo neste momento, okay, em Portugal ou no mundo, que num campeonato com 72 clubes os 72 concordem. É impossível. Podemos ir para os modelos todos que quisermos, não há nenhum modelo, porque se nem neste próprio que nós estamos ninguém concorda por isso. Não há nenhum modelo que em 72 clubes haja uma concordância total. Depois, respondendo àquilo que estavas a dizer há pouco da questão da reunião dos 8, assim, sinceramente, Fernando, eu acho que foi feita aí um pouco de confusão. Assim, como tu sabes, eu vou-te dizer, como tu falaste nisso, eu respondo, por isso não tenho problema nenhum. Eu podia ter respondido até privadamente, se me tivesses feito privadamente, e tinha-te já respondido. A reunião dos 8 aconteceu como aconteceu a reunião dos 16, dos 40, dos 35, dos 20, dos 16, aconteceram durante este período de quarentena, reuniste. Nós, durante, reuniste. Sim, tu não, mas houve pessoas do teu clube que reuniram. Okay. Não me vou adiantar, não fui eu que reuni, eu não reuni com elas, mas houve pessoas do teu clube que reuniram. Mas não vamos estar aqui em debate, senão a gente não sai daqui. Fernando, só terminar, ok? Houve várias reuniões para debater uma série de ideias e houve uma dessas reuniões que coincidiu com esse dia da apresentação da proposta, mas como tu sabes, a proposta nem sequer foi apresentada por nenhum dos 8 clubes, okay? Foi apresentada, como tu bem disseste, por Mauro, que nem pertence a nenhum dos 8 clubes que estavam nessa reunião, e ele não estava nessa reunião. Obviamente, aquela reunião dos 8 clubes serviu para debater coisas que tinham a ver com os clubes que estavam em primeiro e em segundo lugar. Porquê? Porque fazia sentido debater esse tipo de coisas, porque achámos todos por bem os 8 falarmos como homens, com sinceridade, olhos nos olhos, ok? Porque nós todos, individualmente, defendemos sempre uma coisa no campeonato, quer no grupo dos clubes, quer no grupo da comissão, defendemos sempre uma coisa: qualquer decisão que saia tem que ser o menos injusta possível para os 72. Não é para mim, não é para o Godinho, não é para o Fernando. É para os 72. Porque os 72 têm a mesma culpa da pandemia que nós todos, que é nenhuma. Okay? E que a própria Federação. E por isso, ninguém, em nenhuma proposta, pode ser considerado prejudicado diretamente, porque esse sempre foi o entendimento de todos. E por isso, tentámos reunir os 8, porque tínhamos, entre aspas, um interesse diferente da maioria dos clubes, porque começámos a ver, e como tu bem disseste, os 20 a discutirem muito, vamos acabar já com isso, ok? Que é aquilo que tu estavas a dizer, e que é verdade, os 20 que estavam a lutar para baixo, e nós começámos a ficar preocupados que, obviamente, se estava a olhar só para um lado do copo meio cheio e não se estava a olhar para o lado do copo meio vazio, ok? E por isso, nós, o que fizemos foi, num sentido construtivo, não de atacar ninguém, não de faltar ao respeito a ninguém, okay? Até porque era uma coisa informal, como 500 mil conversas que foram feitas durante este período de quarentena, de termos uma ideia clara até
para falar até sobre essa própria proposta, ok? Da reformulação. Acho que ficou esclarecido e vou dar a oportunidade para avançarmos a mais temas. Sim, bora, Ramon. Só para encerrar este tema de forma muito clara, muito direta. Luís, tu vais-me desculpar, mas é de extrema coincidência e de extrema de orelhas em pé dos outros clubes todos, vocês terminarem a reunião à 1:45. Mentira, não terminámos 1:45. Terminámos a reunião às 2 da manhã. E a proposta à meia-noite do São Mauro a dizer aquilo que disse. Não terminámos. Nós, inclusivamente, estávamos em conferência todos a rir das mensagens que tu e o Arthur estavam a colocar no grupo. É muita coincidência. E vou-te a dizer. O Mauro pôs no grupo, a comissão vem por este meio. Eu pelo Mauro não posso falar. Hã? Eu pelo Mauro não posso falar. Ele falou em nome da comissão. Ele não falou em nome individual, nem falou em nome de grupos nenhum. O que ele devia ter escrito, ou que se devia ter escrito assim, há um grupo de equipas, e se tivéssemos sido homenzinhos, se tivéssemos sido todos homenzinhos, porque assim parece que estamos todos aqui a esconder as coisas por baixo da mesa. Dizíamos, olha, o Manel, o Jaquim, o António e o Francisco têm aqui uma proposta para entregar à Federação sobre o Campeonato de Portugal. E era isto que eles deviam ter feito. Porque até, inclusivamente, numa das perguntas, mas quem é os clubes? Não podemos dizer, mas não podemos dizer porquê. Estamos a esconder alguma coisa? Há alguma coisa aqui que não se possa saber? Estamos todos num grupo, se há 8 ou 9 ou 10 ou 15 ou 30 ou 50 equipas que têm uma proposta para apresentar à Federação, seja credível, não seja credível, como disse o Romão, está bem feita, está mal feita, nem vou discutir isso, porque isso é outra discussão. Porque é que não se há de ser frontal e direto e concreto, meus amigos? Isto assim... Até podia, se isto é um grupo de 10 equipas, conforme foi dito do Mauro. Não. Sim, conforme foi dito do Mauro. Não, o Mauro disse que havia um grupo que cerca de 10 equipas. Não disse quem era. Pronto. Se isto até é uma situação de 10 equipas, até ele até podia pôr um modelo, dizer assim, meus amigos, quem é que se cola esta proposta? E em vez de ir uma proposta com 10 equipas, ia se calhar uma proposta com 30 equipas, ou 40, ou 50, ou 60. Presidente, deixe-me só... Foi só que eu me debati, mais nada. De resto... Deixe-me propor que avancemos, porque, pronto, ficou clara a sua posição, ficou clara a posição dos outros clubes, pelo menos para mim, acho que, até porque temos muitos temas para debater e para não nos acusarem depois que perdemos todo o tempo, entre aspas, só a debater. Atenção, Claro. Mas deixe-me então aproveitar este momento para dizer a quem nos segue que, como já devem ter reparado, tudo o que seja fugir àquilo que é o meu apanagem na página, que é uma reflexão saudável e com desportivismo, com cultura de desporto aqui, eu não vou aceitá-la, não permito, os comentários são apagados imediatamente e os utilizadores são bloqueados. Despejar frustrações, não faltam aí páginas, é o que se faz normalmente no futebol português. Nós aqui queremos primar pela cultura desportiva, pela reflexão, pelo companheirismo. Estamos a falar pelo bem de todos, não pelo bem da ABUC. É natural que cada um defenda a sua dama. Mal era se assim não fosse. Portanto, quem quiser participar com perguntas construtivas é bem-vindo. Quem quiser despejar frustrações terá que procurar outra página. Avançando para outros temas, Romão, tu ontem tiveste o cuidado também na vossa página de explicar como é que funcionaria a questão da linha de crédito. Eu já vou falar isso com os presidentes por causa dos investidores e por causa até da possível fuga de alguns investidores, fuga entre aspas. Parece que os 28.500 euros em linha de crédito, não criticando a Federação, porque está a fazer alguma coisa, vai ajudar? Só acrescentando aqui uma coisa, este claro, tema que estamos a falar muito rapidamente. Eu acho que todos sabemos muito bem, também por isso é que antes 80 e agora em 102 sobem 2 equipas e nós sabemos o porquê, não é? Porque a Federação, a Liga de Clubes, acha claro. que quanto menos alterações de clubes houver, mais estabilidade, mais garantias haverá a nível de financeiros e a nível de tudo mais nos campeonatos profissionais. Eu acho que isso todos nós sabemos e fazermos uma proposta de um alargamento de mais não sei quantos clubes, eu acho que isso à partida estaria fora do contexto daquilo
eu não estou a dizer que concordo, mas aquilo que a Federação queria. E eu acho que há modelos que tanto poderão ser bons para os clubes, como também para a própria Federação, que podemos discutir, podemos aqui falar à frente, e que seriam penso que mais proveitosos. Em relação a esta questão da linha de crédito, sim, se me falarmos de clubes com 600, 700, 800 mil euros, 1 milhão talvez de orçamento, os 25 mil euros não fazem nada, não é? Pagam a 3 ou 4 jogadores. Agora, é claro, é assim, a maior parte dos clubes, há de ser para os clubes que pagam, é um bom para os clubes que pagam menos. Estamos aqui a falar de clubes com um orçamento de 100 mil euros por ano, que dará os 10 mil por mês, a 10 meses, né? Dará os 100 mil euros. Estamos aqui a falar de 2 meses, dá os 20 mil euros. Quantos clubes é que estão nessa? Não é questão de entrarem na nova época endividados, que é isso que eles têm. Sim. Muitos clubes, ok, nós recorremos ao crédito, mas depois ficamos endividados. Sim, mas além de não só esta questão do endividamento, embora seja há 4 anos e dará tempo para pagar, pronto. Eu acho que a questão de ser endividamento, acho pronto, também não podemos andar sempre atrás e ver as coisas más. Eu acho que não será uma coisa assim tão má. Ou seja, ok, se a Federação tinha dinheiro para dar aos clubes, se calhar até tinha, não é? Se calhar gasta noutros lados, que se calhar podia gastá-lo também um bocado nestes clubes. Mas pronto, mas não vou entrar por aí. Agora parece-me 20 mil euros dá para os clubes que gastam menos e têm que gastar muito, muito pouco. 20 mil euros em 2 meses é o mínimo dos mínimos neste campeonato. É verdade. Diogo Godinho, comece por si. Ou seja, olhando para o caso do Vizela, tem um investidor julgo há 3 anos e meio, é conhecido por ser um clube cumpridor, com boa estrutura. Obviamente, o modelo competitivo da prova já ao Vizela, como ao Praense, por exemplo, já deixou grandes dissabores, depois de épocas muito bem conseguidas, chega-se ao play-off e depois, num jogo, tudo se pode deitar a perder. Com mais esta situação, imaginando um cenário em que o Vizela não suba, e como já se falou que até no Praense o próprio investidor espanhol poderá colocar isto em causa, quando esteve aqui o Francisco Agatão disse que tinha medo disso, que isso pudesse acontecer, pode levar a que os bons investidores saiam deste campeonato e dos clubes que estão a apoiar? Tem receio disso também? Sem dúvida que há muitos e bons, porque isto há uma má imagem dos investidores, mas é preciso entender que muitas vezes os investidores entram em clubes que já estão completamente acabados e muitos dos investidores até são enganados. Portanto, há essa mania de dizer mal do investidor, mas há muitos investidores, há os maus, claro, mas há muitos sérios, como é o caso do Futebol Clube Vizela. Agora, a ver, se este já está um caminho dado para que os investidores venham, porque a Federação teve o cuidado de garantir que vão subir 2. Já iam subir 2, como uma época normal, e aqui, portanto, está a assegurar. Agora, no caso do Futebol Clube Vizela, se formos para o campo, aí, obviamente, que vamos ver o que é que essa sorte está do nosso lado. Se não formos, eu pessoalmente não vejo outra forma de subidas. Tinha que ser o Vizela e o Arouca. Nos dois, obviamente que defendo, e deixe-me referir uma vez mais, defendo a subida 4. E não subindo, vamos supor que a Federação dizia que não sobe o Vizela. Ainda não falei com o meu investidor sobre o futuro. Sei que ele está empenhado para investir na segunda divisão, a manter ou a não ser respeitado o seu investimento, porque é disso que se trata. Se não subíssemos via administrativo, então aí não estava a ser respeitado o seu investimento. Ainda não sei qual a decisão dele de futuro. Esta questão, para também perguntar ao Fernando Borges e ao Luís Torres, esta questão da linha de crédito que dá cerca de 28 mil euros, grosso modo, penso eu, se tiver feito bem as contas, porque a mim, sou sincero, talvez pelo defeito, entre aspas, de ter sido diretor desportivo e estar ali naquela ligação entre as administrações e os jogadores e as equipas técnicas, preocupa-me a sobrevivência de treinadores, jogadores, o homem da relva, o roupeiro, a senhora da lavandaria, e muitos clubes não terão outra hipótese a recorrer ao layoff, mas não será com estes 28.500 euros, com todo o respeito, que se vai resolver todos estes problemas de toda essa gente, não é?
Isto é uma bola de neve de problemas e, além de mais, se isto fosse a fundo perdido, era uma coisa. Agora, Claro. se é um empréstimo, é o arrastar de um problema para o futuro. Claro. Eu também acho. E, aliás, deixem-me só dizer que subscrevo na íntegra o que disse há pouco o Fernando Hortes sobre o comunicado da Federação. Acho que é um comunicado que não está explícito e que levanta muitas dúvidas. Eu há pouco não disse isso, mas queria aqui deixar a minha opinião também. Luís Torres, o que é que acha se isto pode retrair bons investimentos, como também já vou perguntar ao Presidente do Alverca, e sobre esta linha de crédito, qual é a sua opinião? Pronto, assim, a linha de crédito é, como estávamos aqui a dizer, é melhor isto que nada, como é óbvio, não é? E não vamos também estar aqui a ser injustos com a Federação, porque é um esforço considerável em termos de valor, e basta ver os valores que normalmente são atribuídos ao nosso campeonato, que normalmente são zero. Este esforço é gigantesco, a somar já ao milhão que já tinha sido investido há poucos dias atrás. Agora, obviamente que, como disse o Diogo e bem, o valor não é fundo perdido, ou seja, é empurrar o problema para a frente. Os clubes vão se endividar, junto da Federação, é claro, não é com a banca, mas vão se endividar. Muitos clubes, se calhar, durante este período até vão mudar de presidentes e o outro que vier fecha a porta, não é? Que também sabemos que é uma coisa que acontece algumas vezes na nossa realidade, e por isto pode não ser uma solução para o problema, mas sim um mitigar do problema e empurrá-lo para amanhã, o problema que os clubes estão a ter hoje. A verba é significativa para a realidade do Campeonato de Portugal, mas, obviamente, estamos sempre a falar de realidades muito diferentes entre clubes e por isso não podemos dizer que é a solução para todos os problemas, mas sim é uma ajuda e dar os parabéns à Federação por ter tido essa coragem e esse empenho, que de certeza não foi fácil cativar esta receita, porque a Federação também teve um prejuízo e temos de ser todos honestos e conscientes com a não realização do Euro 2020 agora. Acredito que tenha... Diz? Um prejuízo não, vão receber mais tarde. Está bem, mas tem um prejuízo no imediato. Na pior das hipóteses, tem um prejuízo no imediato. Okay? Tem um prejuízo não recebe agora. Pronto, ok. Mas no imediato tem. E é uma moratória que é assim. Quem me dera ter sempre este tipo de prejuízos. Pronto, mas ok, Fernando, mas quem é que nos garante a nós que o Euro 2021, que tecnicamente é o Euro 2020, vai valer o mesmo dinheiro e vai ter as mesmas receitas que teria o Euro 2020? Nunca vamos saber, até porque o panorama mundial parece-me que mudou radicalmente e acho que é bom que comecemos todos também a pensar um bocadinho nisso, porque acho que aquilo que a gente conhecia até dia 13 de março, quer no futebol, quer nas outras áreas, e eu não querendo ser pessimista, temos que ser realistas. A realidade, para muitos de nós enquanto dirigentes e para muitos de nós enquanto pessoas singulares, vai mudar, ou seja, não tenhamos muitas dúvidas sobre isto, porque o futebol é assente, apesar de ter os investidores, a responder um bocadinho à tua pergunta, apesar de ter investidores, é óbvio, é assente também nos grandes apoios, principalmente no Campeonato de Portugal, pelos grandes apoios locais que os clubes têm, pela carolice. Sentir, não é? Nesta altura. Exato. Também. Pela própria carolice de alguns adeptos, de alguns sócios que também se dedicam à causa e ajudam e usam as suas empresas para ajudar os projetos. Depois é assente também, e como o Godinho disse bem, há aqui um bocadinho a teoria de que os investidores são todos bandidos, mas isto é como tudo na vida, o problema é que só se fala dos bandidos, nunca se fala dos bons exemplos. E por isso, assim, os investidores também, assim, também nos investimentos que eles têm nas outras áreas, esta pandemia também lhes veio de certeza absoluta criar problemas significativos e possivelmente a disponibilidade desses mesmos investidores também vai decrescer, digamos assim, em termos para os próximos anos, e por isso a questão de ser uma linha de crédito de pagamento futuro poderá vir a ser
um empurrar, digamos assim, do problema para a frente. Na questão do Olhanense, muito concretamente, como é óbvio, a época foi projetada há 10 meses, é um projeto de subida, temos uma relação com os jogadores fantástica e com o treinador igualmente, apesar de estar lá há muito pouquíssimo tempo, até agora já está há algum tempo, mas está há mais tempo em quarentena que em funções, e temos uma relação espetacular com a nossa equipa, quer técnica, quer com a nossa equipa de jogadores, quer com os nossos funcionários. É um grupo de trabalho muito unido e acho que isso também passa um bocadinho em campo, que é a nossa imagem de marca, que somos mesmo muito unidos, quer a direção, quer os jogadores, somos como uma família, e por isso temos obviamente tranquilizado que iremos arranjar soluções para resolver os problemas de toda a gente, porque antes de tudo somos seres humanos, somos pessoas, trabalhamos juntos diariamente, muitas vezes, muitas horas por dia juntos, e aquela gota de suor que é preciso deitar algumas vezes no campo ao minuto 92 também vem desta relação de as pessoas saberem que quando alguma coisa corre mal está lá uma pessoa com quem eles podem contar, e é isso que os meus jogadores sabem e os meus funcionários sabem, que têm ali, neste momento, no telefone, normalmente no meu escritório, uma pessoa com quem podem contar. Presidente Fernando Borges, perguntar-lhe também o que é que lhe têm dito os investidores da SAD do Alverca, com o acréscimo que já no vosso comunicado ficou claro que havia um esforço gigante, até já sub-19 com contratos profissionais, a maior parte da estrutura é profissional, portanto, qual é o feedback que têm recebido, porque é realmente uma situação de exceção e para um investidor é complicado, temos que compreender esse lado também. Não, o feedback, primeiro que nada, e concordo com as palavras do Godinho, que fala-se muito mais dos investidores maus do que dos investidores bons. E em Portugal, graças a Deus, temos vários exemplos de investidores bons, e o Alverca é um dos exemplos também dessa prática, que ao longo deste praticamente um ano e qualquer coisa com que nós trabalhamos com eles, têm sido pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas credíveis e pessoas essencialmente que sabem o que querem, procuram o que é que querem e traçam o caminho para lá chegar. Com os problemas inerentes pelo caminho, são coisas normais e naturais, como em tudo na vida, e qualquer outro comércio ou indústria tem sempre os seus problemas, pedras no caminho para chegarem à parte mais importante. Com certeza, e é um bocado aquilo que o Luís diz, nada daqui para a frente vai ser igual ao que foi até hoje. Mesmo eu falo isto muitas vezes com os meus amigos mais próximos, que até provavelmente nós nos jantares e nos almoços vamos ter sempre uma distância de segurança com estes próprios amigos, porque ficamos todos agora na expectativa do que é que vai acontecer, se há uma pandemia, se há isto, se há aquilo. Ficamos aqui sempre com alguma restrição de podermos abraçar as pessoas mais queridas e mais próximas de nós. Nada daqui para a frente vai ser igual. E o futebol, com certeza, como qualquer outra indústria, vai ser exatamente igual. Não é igual, vai haver mudanças, vai haver rigor, vai haver cortes, vai haver, de certeza absoluta, alguma austeridade em termos dos próximos orçamentos, como é normal. Os que subirem, se eventualmente houver subidas, se subirem, têm um conforto diferente. Quem não subir, vai soar as estupinhas para poder, de alguma forma, sustentar, não digo sustentar, que vai ser uma palavra muito forte, mas para se conseguir aguentar à tona da água com a qualidade que nós temos tido ultimamente, que é, sem qualquer dúvida, somos um clube cumpridor nos últimos anos, não devemos nada a ninguém, somos um clube, graças a Deus, com alguma saúde financeira, e perspectiva-se que dentro dos cortes orçamentais a equipa possa, de alguma forma, estando num lado ou estando no outro, que possa também lutar com as armas iguais aos adversários que estão já na própria divisão. Em relação à linha de crédito, eu pergunto, de alguma forma, concordo, 25 mil euros como diz o Romão, é uma migalha em muitos orçamentos, não conta muito para muitas equipas do Campeonato de Portugal, apesar de também saber que é uma verba bastante significativa por uma grande maioria das equipas do Campeonato de Portugal. Mas eu pergunto também se essas próprias equipas estão preparadas para receber esses 25 mil euros, ou 50 mil, ou 30 mil, seja lá o que for, para depois pagar nos próximos 4 anos. E eu até, vou-lhe ser muito sincero, calculo
que a grande maioria das equipas do Campeonato de Portugal, eu quando digo maioria, se calhar 70, 80, 90% não vão aceder a essa linha de crédito. Acho eu. É a minha perspectiva. Se eu errado, a minha perspectiva parece-me a mim que os clubes não vão entrar por aí. Salvo um ou outro clube que possa ter com alguma dificuldade, até para uma situação ou outra, mas não me parece que os clubes vão entrar por essa situação. Parece-me a mim. Portanto, pode confirmar que o Alverca entrou em layoff, certo? A notícia que saiu há pouco, acho que o vosso comunicado confirmou. Esses 25 mil euros não me parece que vá fazer diferença nos clubes, sinceramente. Vai haver uma grande parte que não vai sequer mexer nesse valor. É a minha perspectiva. Muito bem, e há pouco temos aqui, lá está um contributo positivo, o Gonçalo Costa está a falar, 90% dos jogadores vão ficar pelo menos 5 meses parados, e há a questão do layoff, já vou perguntar também ao Diogo Godinho e ao Luís Torres. Romão, o que é que te apraz acrescentar ainda aqui à nossa reflexão? Não te estamos a ouvir, Romão, não te estamos a ouvir. Terei alguma questão técnica? Ora vê lá. Não, deve ser alguma coisa da ligação. Já voltamos a ti então. Diogo Godinho, como é que o Vizela está a pensar, olhar para esta situação? O Alverca já anunciou depois da decisão da Federação que vai entrar em layoff. Do lado do Vizela, tendo em conta que ainda há aquela possibilidade remota de um playoff, como é que vocês estão a pensar reagir a isto tudo? Após o comunicado, foi anunciado aos jogadores que também iriam entrar em layoff. Em todo caso, no caso deles, não vai ter muita expressão, dado que ninguém recebe aqueles 1.900 brutos, portanto vai ser um valor residual. Mas também ontem, depois do comunicado, foi comunicado aos nossos jogadores que entrávamos em layoff. Eu já vou ao Luís Torres e uma hora tenta lá. Não. Ou bem qualquer coisa que tu mudaste que não está a funcionar. Tenta aí ver. Luís Torres, vamos então perceber no lado do Olhanense, é esta a decisão também? Sim, é assim, nós o que temos feito e temos garantido os nossos jogadores, até porque temos alguns jogadores estrangeiros que não saíram de cá, não é? Porque com esta indefinição mantiveram-se em Portugal e neste sentido tivemos que mantê-los cá e continuar a sustê-los e vamos o continuar com layoff, sem layoff, com qualquer outro método, porque é uma questão humanitária, a parte de uma questão futebolística e desportiva. Temos enfrentado algumas dificuldades pelas regras da própria quarentena, que encerrou a maioria dos espaços a quais nós tínhamos patrocínios e parcerias que nos cobriam, digamos assim, algumas necessidades dos nossos jogadores. Estamos a tentar se adaptar a essa realidade também. Obviamente a questão do layoff nós inicialmente não pensámos sequer, porque também não temos assim um número tão grande de jogadores profissionais e depois também porque se a competição fosse retomada rapidamente, que era como nós antevíamos, não faria quase muito sentido. Neste momento estamos a repensar, digamos assim, a estratégia, até porque foi aprovado hoje foi informado hoje este novo fundo e a forma como pode ser recorrido a ele, e depois é um bocadinho como estavas a dizer, ou seja, para nós a competição tecnicamente ainda não acabou, ok? Ou seja, até nova informação, tecnicamente a competição para nós ainda não acabou e por isso... Existe, não é? Exatamente, ou seja, nós não podemos fazer grandes programações futuras porque não sabemos, ok? Muito bem. Romão, acho que agora já te ouvimos. Ora, fala lá. Não. Não está fácil. Eu prometo que não é censura da página. Não vem qualquer coisa que tu fizeste que não correu bem. Deve ser o auricular ou qualquer coisa que tu mexeste. Não estou a funcionar. Porque há pouco aqui o Presidente da SAD do Vizela, o Diogo Godinho, quando colocou os auriculares deixamos de o ouvir. Portanto, pode ter sido o mesmo problema que tu tens aí. Enquanto o Romão está aqui a tentar resolver... Presidente Fernando Borges, os jogadores reagiram bem? Eu faço esta pergunta porquê? Porque eu hoje estive a falar com alguns jogadores, o Romão Afonso também fala com muitos, como é normal, e senti uma enorme preocupação. Aliás, há uma tese que vai correndo que os jogadores estão a pensar, no geral, unirem-se, os do Campeonato de Portugal, e tomar alguma medida, porque vão ficar muitos meses em dificuldades. Qual foi o feedback que teve dos seus, para podermos ter aqui uma ideia de como é que isso se processou?
Nós comunicamos por grupo do WhatsApp que nós temos. Vamos ter uma reunião hoje à noite com eles todos, tanto alguns elementos da equipa B, assim também como alguns jogadores da equipa Juniors. Irá ser comunicado, irá ser sensibilizado, vamos ouvi-los também, para perceber também o que é que está do lado de lá, e com certeza que vamos chegar a bom entendimento e vamos resolver a situação, porque conforme o Luís diz, e isso é a panagem também da equipa do Futebol Clube Alverca, é um grupo forte, é um grupo familiar, é um grupo que todos nós temos as nossas identidades, os nossos problemas. Estamos aqui a lidar com um grande número de jogadores estrangeiros, ao contrário do Luís, que são 3 ou 4, nós que calhar estamos aqui a falar em 10 ou 12 ou 15, jogadores que estão bastante preocupados com as famílias também, essencialmente no Brasil, derivada da situação da pandemia no Brasil, não é uma situação muito fácil para eles. Sabemos claramente que, e já foi dito, inclusivamente também, praticamente a todos os jogadores, nas reuniões que temos vindo a fazer em videoconferência com eles todos, que se calhar estão muito mais seguros em Portugal do que estarem a viajar nesta altura para o Brasil, aviões, aeroportos, derivado da situação também que ocorre no Brasil. Uns optaram por ficar, outros optaram por eventualmente sair. Portanto, vamos caso a caso olhar, pensar e ver. É uma situação bastante difícil para o Alverca, porque o Alverca tem aqui cerca de 55 pessoas dentro deste parâmetro e isto não é fácil gerir 55 contratos, 55 pessoas, 55 realidades completamente diferentes. Uns melhores, outros piores, outros com mais dificuldades, outros com menos dificuldades. Há muitos jogadores profissionais também que têm a família em Portugal, inclusivamente perto, e nesta altura estão com a própria família em casa, têm uma realidade completamente diferente de um jogador que está a 9 mil quilómetros de casa, que não vê os pais há 6 meses, ou 7 ou 8, ou há 9, ou há 10, ou há 12, como há aí casos que acontece. A saudade dos amigos, dos pais, da família é sempre algo que nós não conseguimos medir, porque nós estamos no nosso conforto familiar, estamos aqui perto de casa, movimentamos na cidade de uma maneira completamente diferente deles, e temos aqui é diferente, é completamente diferente. Temos que olhar também para isto de uma forma muito, muito objetiva. Portanto, vamos ter com muita calma, com muita ponderação, resolver as situações todas. Por isso eu quis puxar o assunto dos jogadores. Era como eu dizia, o Romão Afonso também fala com muitos e eu senti a preocupação deles. Romão, agora conseguimos ouvir. Força. Estão a ouvir? Muito bem. Só acrescentar uma coisa, disse que há bocado os 10 mil eram pronto, não é assim muito, mas para tudo aquilo que se passou e que se está a passar neste campeonato, com muitos lajes em atraso, poderá ser bom, embora tenham que realizar até fevereiro. Eu acho que mais que isto, mais que esta linha de crédito, eu acho que será uma grande oportunidade para a Federação. E há bocado vocês falaram dos investidores e há bons investidores neste campeonato, mas vocês também sabem, este é o campeonato das oportunidades, mas também de alguns oportunistas, todos sabemos disto, e muitas vezes há poucas condições, ou em muitos casos não há grandes condições que dão aos jogadores. Eu acho que é fundamental a Federação criar exigir mais garantias e mais garantias para os jogadores e mesmo para aquilo que se vive no dia-a-dia, porque eu acho que é inconcebível chegarmos logo a outubro e novembro e estarmos a falar em salários de atraso e jogadores a viverem 5 em 6 numa casa e pronto, e outros relatos. Eles tiveram o prémio. Pois. Pagam abril e maio e não descem divisão. Pois. Tem razão. E nós muitas vezes sobem de divisão. E muitas sobem de divisão. Sobem de divisão. Também não acontece. Não percebi. Salários em atraso e que depois acabam por subir de divisão. Noutros anos, sim. Aliás, o Filipe Moreira, quando esteve aqui em direto na quarentena da bola, que é o treinador do Sporting Clube Olhanense, disse que aconteceu isso com o Vila Franquense no ano passado. Foram palavras em direto, portanto. Sim, e eu acho que se as pessoas tivessem acesso às nossas caixas de mensagens, ficavam horrorizadas. Nós estamos aqui a falar de crimes humanos mesmo que existem e não são assim tão poucos, e é aquilo que nos chega, e haverá muito mais que não nos chega. Eu acho que isto é uma enorme oportunidade para realmente a Federação
apertar e com esses clubes exigir, porque realmente se queremos um campeonato grande, um campeonato cada vez mais com visibilidade, que estes 3 clubes estão aqui, que dão exemplo e são exemplo para todos mais, mas temos que realmente que isso seja igual para os 32 clubes, senão não fará sentido. E há muitos clubes que com mais garantias na distrital poderiam mudar e não dão. Sem dúvida. Diogo Godinho, antes de fecharmos, a mesma pergunta que fiz ao Fernando Horta. Evidentemente o Vizela lá está, tem este cariz de saber que é um clube cumpridor. Qual foi a reação que obteve da parte do jogador do playoff quando foi comunicado, sendo certo que para muitos clubes parece uma grande... Foi excelente, foi fantástico, e eles entenderam. Nunca esta administração falhou em nada com eles, e isto também é uma forma de proteger os jogadores. Atenção, e deixe-me só salientar que o layoff não é só para os jogadores, mas é extensivo a todos os funcionários do clube. Estamos a falar de cerca de 50, tal como o Alverca, é uma estrutura muito pesada. E foi bem recebida, foi bem entendida. Eles também sabem que estão a poupar, não estão a ter deslocações para Vizela, e como lhe disse, como todos os contratos são abaixo dos 1.900, estamos a falar de uma diferença bastante baixa. Sem dúvida. Para ficar também... Força. Queria só deixar uma pergunta rápida, embora seja aqui para tema de conversa, para o Presidente Fernando. Desportivamente pensamos que se isto não voltar atrás, que a época está terminada para o Alverca. O que é que acha que será a próxima época, neste caso do Alverca e de outros clubes que não vão conseguir a subida? Acha que poderá mudar alguma coisa a nível de modelos competitivos ou não? Se a Federação não o fizer, acho que os clubes que estão no Campeonato de Portugal deviam fazer aquilo que tive presente numa reunião com o Luís Torres, quando o conheci pessoalmente, há 2 anos, sensivelmente, 3 anos. 3 anos, o tempo passa no instante. E que, era a minha opinião, mantive-a ao longo de alguns meses, baixei a guarda porque acreditei que a Comissão do Campeonato de Portugal iria fazer um trabalho de forma a conseguir chegarmos àquilo que nós, todos os clubes, queríamos, mas percebi ao longo destes meses todos, ou deste ano e meio, 2 anos, que não vale a pena a gente estar aqui com falinhas mansas com a Federação. E nós só temos uma maneira de fazer isto, temos que ser claros, diretos e concretos. É apresentar 3 ou 4 soluções à Federação e dizer, meus amigos, ou é assim, ou o campeonato não arranca. Era aquilo que nós devíamos ter feito há 2 anos atrás, não o fizemos. Conseguimos em 2 anos. No primeiro ano, ganhar mais 10 bolas, salvo erro, e no segundo ano uma redução qualquer de umas multas, quer dizer, acabam por, aquilo que eu estudo espremido acaba por ser praticamente zero, e a Federação ficou a rir-se e ficou muito bem, decide com quem quer falar, fala com quem entende, anda por trás com o Manel, com o Chiquinho e com o António, faz o que quer. E já agora que também, em termos do modelo competitivo, a Federação tem tem tudo na mão nesta altura para, na realidade, fazer qualquer coisa. Porque este campeonato, conforme já falámos, é completamente impossível serem 4 séries, 72 equipas possíveis. Ou sobem 4, ou tem que formular isto de uma forma que os 2 primeiros, ou os 3 primeiros, seja lá, arranjem uma solução que seja lógica e que, de alguma forma, os primeiros classificados segunda divisão, porque não faz sentido daquilo que vem acontecendo. E já agora, só para acrescentar, só para lançar aqui mais marcha na fogueira, estamos todos aqui a falar de que o Alverca entrou em layoff, o Vizela vai entrar em layoff, conforme irá entrar algumas outras equipas do Campeonato de Portugal, mas pergunto, porquê é que a Federação não põe em layoff os seus diretores? Também nesta altura o campeonato está parado, o futebol está parado, estão a fazer aqui o quê? Estão a resolver o quê? Não resolvem nada, podem estar em layoff, estão em casa, ao menos não chateiam a cabeça aos outros. Sr. Presidente Fernando, criar esta divisão de elite ao Campeonato de Portugal Pro, como queiram chamar, seria um mal menor ou para o Alverca? Não é para o Alverca. Isso é o caminho que o Campeonato de Portugal... Mas estou a portar assim, neste caso. Não sei em que termo é não sei em que termo é que iria ser feito, sendo que, e agora partindo do princípio do Godinho e do próprio Luís, partindo desse princípio, o Alverca iria ficar nessa divisão ali. Mas, independentemente do Alverca ficar... Estou?
Sim, estamos a ouvir. Eu estou a ouvir, mas deixei de vos ver. Mas já estou. Pronto. Independentemente de ser de uma forma ou ser de outra, o campeonato tem que ter alguma alteração, não pode continuar neste campo de indefinição. Eles têm que tomar uma posição, ou com a Liga, ou com os clubes do Campeonato de Portugal. Pá, não é viável. Isto não é... Os campeões têm que ser premiados. Eu, Godinho, queria dizer alguma coisa. Presidente, desculpe, também temos que defender também e dizer a verdade em relação à Federação, que mudou muito nos últimos anos, que tem agora um diálogo bastante próximo com os clubes, que antigamente não existia. É que todos nós já sabemos que este modelo não funciona. A própria Federação também, e já conversamos sobre isso, também não concorda e já comunicou que vai mudar, ainda não sabemos como. Uhum. Mas a verdade tem que ser dita, a Federação melhorou muito nos últimos anos. Sim, é verdade. Eu também queria acrescentar, e aqui eu estou a acrescentar aqui, porque passou aqui a ideia da questão das 10 bolas e das multas terem passado a metade, e queria acrescentar, porque verdade seja dita, é verdade que houve essas duas medidas, mas à parte dessas duas medidas houve uma comunicação direta com a Federação que sem precedentes com o Campeonato de Portugal. Nós passámos a reunir 6, 7 vezes por ano com elementos de peso da Federação. Passámos a ser ouvidos em muitas matérias à partida, antes dessas matérias serem tornadas públicas, também para tentar, digamos assim, negociar as matérias de modo a que fosse benéfico para todos, para a Federação e também para os clubes participantes do Campeonato de Portugal. Houve uma série de ganhos de produtividade, quer da Federação, quer dos clubes, com estas reuniões que foram feitas. E eu, pelo meu caso pessoal, falo, que o Godinho sabe que participei em quase todas as reuniões, por coincidência são sempre a 600 km da minha casa, chegava à casa de madrugada, ou seja, se eu achasse que andava ali a perder tempo, também tinha ido a uma ou duas e tinha deixado de participar nessas reuniões, porque tive muitos dias que cheguei a casa às 7 da manhã, e por isso não... Como vos digo, não é justo dizer que não foi feito nada. Podia ter sido feito muito mais, e estamos todos de acordo, até possivelmente, se calhar, até a própria Federação. Agora, foi feito muito, podia ser feito mais. Acredito que, continuando o diálogo, o trabalho e a entreajuda que tem sido sempre feita entre todos os intervenientes nestas reuniões, que são pessoas, volto a dizer, a Federação respeitou-nos tanto que nos dá os interlocutores máximos da Federação para falar diretamente com os clubes, por isso não sou de acordo que não se fez nada, fez-se muita coisa, podia-se fazer mais, mas fez-se muita coisa. Mas, Luís, eu não estou a dizer que não se fez, e concordo que se fez muita coisa. Sim. Mas as coisas mais importantes e mais fundamentais, e na realidade, que mais impacto os clubes tinham, ou que eventualmente podiam ter, avançámos muito pouco. Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Sim, Ou seja, nós conseguimos em 2 anos fazer uma coisa que em 30 anos nunca tinha sido feita, por isso. O que é que me interessa a mim ter 10 bolas? Agora estamos a falar por... É verdade. O que é que me interessa a mim ter 10 bolas quando, por exemplo, no jogo com o Olhanense, esse jogo com o Olhanense rendeu à Federação 3 mil euros de multas. É verdade. Pagámos nós, os dois. Vale mais eu comprar as bolas do que ter 3 mil euros de multas. Acham que é viável um jogo de futebol ter 3 mil euros de multa quando não houve incidente absolutamente nenhum com sócios ou com gente inerente ao jogo? Isto é uma coisa absurda. Isto é a realidade. Que nós não fomos capazes de mudar. E isto é que tem muito impacto na realidade dos clubes. Não é as 10 bolas, que as 10 bolas custam 200 euros ou 300 euros. E compras 10 bolas, ou compras 20 bolas ou 30 bolas, custa-te, não faço ideia de cabeça, custou 500 ou 600 ou 700 euros, não interessa. Quer dizer, isto é que tem impacto. É nós sermos multados num jogo onde não há incidentes absolutamente nenhum entre claques, entre os jogadores, entre o público, nada, zero. E aparece... Entre dirigentes também. E aparece... para pagarem. Quer dizer, fazem uma receita de 3 mil euros. Conforme este jogo, há anos de jogos do Alverca, e com certeza do Olhanense, e do Vizela, e do... É surreal.
É por aqui, é aqui que eu acho que nós devíamos ter tido uma postura se calhar diferente e devíamos ter dito, não, meus amigos, tem que ser assim, e se não for assim, pá, não pode ser. Porque isto é insustentável. Eu acho que só para concluir este ponto, eu acho que a comunicação da federação que se faz, acho que já se percebeu claramente, como o Luís estava a dizer, que a alteração do modelo competitivo é uma coisa que é pedra assente e que vai acontecer. A ideia seria só daqui a 2 anos, penso eu, pelo menos, não era certo, mas é aquilo que dava a entender. Seria só daqui a 2 épocas, porque tinha que ser anunciado um ano antes e depois só no ano passado um ano é que seria acontecer. Eu acho que nesta altura nós temos 2 grandes prejudicados naquilo que ainda não está este processo todo concluído do Covid, mas há 2 grandes prejudicados no Campeonato de Portugal e no futebol não profissional em geral, que são os equipas do Campeonato de Portugal que estão no 3º e 4º lugar, que não vão conseguir lutar pela uma subida, e os primeiros classificados do distritais. Eu acho que ainda há equipas em 6º lugar que podem discutir. Sim, pronto, sim, 3º, 4º, 5º, 6º, pronto, os que ainda estavam a lutar para tentar subir, e os atuais primeiros classificados das distritais. Eu acho que o alargamento já que queria acontecer no futuro, eu acho que ele acontecer já, eu acho que acaba por beneficiar, não é beneficiar, mas acaba por ser um mal menor para essas equipas que estão em 3º, 4º, 5º, 6º lugar, e depois daria lugar também à subida das equipas classificadas em primeiro lugar nas distritais. Eu acho que aqui seria um mal menor para todos os clubes, e eu acho que assim ninguém ficava prejudicado no meio disto tudo. O presidente do Vizela, da SAD do Vizela, há pouco referiu isso mesmo. Meus senhores, eu gostava de... Que eu tive um pouco... Referiu, mas se tiveste bem a reforçar, falou da questão dos distritais, que também já tive aqui programas e vou voltar a ter, porque há clubes, bons investimentos, boas... Sim, e resumindo aquilo do futebol geral, e não quero estar... Há 3 grandes ideias que nós temos desde o início. É subir quem tiver para subir, não descer, ninguém descer, e não haver campeões. Acho que são as excelentes 3 ideias e têm que ser aplicadas para nós no futebol todo em geral, mas já se percebeu que a Liga de Clubes é que manda no futebol profissional e eles é que fazem o que querem, e por isso será só aplicado ao futebol não profissional. Eu acho que estas são as 3 ideias fundamentais e acho que é a mensagem que queremos deixar. Muito bem, eu também, para fechar, pego na primeira mensagem que também deixou o Luís Torres. Acho que esta tinha sido uma oportunidade muito bonita para se reformular os modelos que não funcionam e para o futebol profissional os clubes da Liga terem demonstrado boa vontade em relação a todos os clubes, porque o futebol português só ganhava com isso. Meus senhores, senhores presidentes, Romão, obrigado por terem aceito o convite. Acho que deixamos aqui um importante contributo para todo o Campeonato de Portugal e por isso foi um grande prazer. Um abraço a todos e boa sorte para as vossas equipas, para os vossos adeptos e que fiquem todos com saúde, que isso é o mais importante. Obrigado, Ramon, pela oportunidade. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.